A doutrina da salvação. O que é que os adventistas pensam a respeito da salvação? Apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia declarar que a salvação é pela graça, mantém algumas doutrinas que aparentemente parecem contradizer. Por exemplo, a senhora White, no livro Testimonies for the Church, ela diz assim: você tem uma grande obra para fazer. Não engane sua própria alma, mas examine-se a si mesmo à luz da eternidade. É impossível você ser salvo como você está. Veja a obra ser feita por você antes que é tarde demais. No mesmo livro, ela diz ainda: Deus não pode salvar o homem contra a sua vontade. O homem deve trabalhar com seu poder, ajudado pelo dever de Cristo, para resistir e conquistar para si mesmo a perfeição. O homem deve fazer a sua parte. Baseado naquele versículo que diz assim: faz por ti que eu te ajudarei. Não, perdão, é a placa na traseira de um caminhão. Agora me lembro. Já viram na traseira do caminhão? Faz por ti que eu te ajudarei. É muito popular, né, esse pensamento. Vocês lembram que eu fiz a diferença entre monergismo e sinergismo? Na perspectiva monergista, a salvação é de Deus. Deus é quem salva o pecador. No sinergismo, que é o pensamento oficial da Igreja Católica, o pecador auxilia a Deus na sua própria salvação. Ele contribui, de alguma forma, para a sua salvação. Essas palavras aqui de Ellen White sugerem que o pensamento adventista, soteriológico, né, com relação à salvação, ele é sinergista. Você tem uma obra a fazer, você tem que colaborar com isso. E mais, olha, nessa mesma obra aí, Testimonies, ela diz: cada membro do corpo deveria sentir que a salvação de sua própria alma depende de seus próprios esforços individuais. Bom, mais uma vez nós temos aqui, de maneira simplória e eu diria até irresponsável, recortes de trechos de Ellen White para fazer uma sugestão indutiva de que os adventistas eles têm uma crença sobre a salvação, sobre a soteriologia, que de fato não é a crença que nós temos. E, olha, eu quero fazer um desafio a você. Você que é evangélico, você que é protestante e está assistindo esse vídeo, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você for falar sobre os adventistas do sétimo dia, procure pelo menos aprofundar naquilo que os adventistas realmente creem. Não pega um trecho descontextualizado e depois você coloca ali e diz: olha, a soteriologia adventista acredita nisso aqui. Eu vou mostrar outros textos de Ellen White e depois a gente vai fazer um comparativo com o que o pastor escreveu e vai ficar parecendo que uma coisa está em contradição e depois a gente vai analisar na Bíblia exatamente a mesma coisa e eu quero que vocês digam: caramba, ué, pastor, mas então é assim que vocês acreditam? Pois é. Então eu queria que a gente fosse um pouquinho mais responsável, não é? Na hora da gente tratar de um assunto, que a gente não fosse tão simplório. Pega um texto, descontextualiza o texto e, tá vendo? A visão soteriológica da Igreja Adventista é essa. Não, não é. O sinergismo e tal, a visão católica de que a salvação é algo que Deus efetua, mas o ser humano tem que colaborar. Eu li o texto de Ellen White aí, pastor, eu quero ler também outros textos de Ellen White para explicar, para mostrar para o senhor e para outros que me assistem, e vou ler na Bíblia. Porque quando Lutero leu Romanos e leu Tiago, ele ficou em parafuso, ele disse: a carta de Tiago deve ser desprezada, porque é uma carta de palha. Simplesmente porque ele não compreendeu o que Tiago estava dizendo. Eu vou ler para vocês aqui, mas é muito semelhante ao que o pastor Augusto Nicodemos fez. Então eu vou ler para vocês o que diz o que Ellen White realmente diz sobre essa questão da salvação, como que nós acreditamos, e depois eu vou exemplificar biblicamente, porque esses textos que foram lidos, Ellen White que escreveu, foi ou não foi, pastor? Foi. E qual que é a explicação? Vamos lá. Primeiro texto. Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, então aquele indivíduo que está ali orando, buscando, jejumando, fazendo a vontade de Deus, se juntasse tudo isso, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Então nada do que você faça de bom, se for apresentado como mérito ou para obter a salvação, isso lá no céu é visto como uma traição. Outro texto dela sobre o mesmo assunto. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. Este é um engano fatal. Se o quiserdes entender, deveis cessar de acariciar vossas ideias favoritas e de coração humilde contemplar a expiação. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno porque confiam em suas próprias obras. Uau! Quer dizer que Ellen White falou isso, pastor? Então como é que pode ela ter falado aquilo outro lá de que a gente tem que colaborar, que a gente tem que contribuir? E agora, pastor? E ela está dizendo assim, o mínimo que seja das nossas obras podem ter o favor divino, podem fazer com que a gente tenha mérito, pontinhos lá no céu. Ó, você está indo bem, estou somando aqui, você está indo bem aqui, continua aqui, você vai ter a salvação. Ellen White diz, no mínimo que seja, nada das nossas obras. E agora? Vamos continuar, vamos ler outro texto. Deus sempre exigiu boas obras, a lei as exige. Mas como o homem se colocou no pecado, onde suas boas obras não tinham valor, unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. E a Bíblia é clara quanto a isso no livro de Isaías, quando fala que a nossa justiça, o que é justiça? É a nossa obediência à lei de Deus, a nossa obediência à vontade de Deus. Tudo que o homem fizer de bom para agradar a Deus, isso é justiça. E a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. E você sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é o seguinte, no antigo Israel as mulheres elas não tinham absorvente.
Então elas pegavam um paninho e usavam. Aquele paninho, depois de usado, deveria ser descartado, jogado fora do arraial de Israel para ser queimado. Aquele paninho usado era chamado trapo de imundície. A Bíblia está dizendo que tudo que você fizer de bom para agradar a Deus é como se fosse um absorvente usado. Então você tem algum merecimento no processo da salvação? Absolutamente não. Vamos continuar o texto. Cristo pode salvar perfeitamente porque sempre vive para fazer intercessão por nós. Tudo que o homem pode fazer no sentido de sua salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Talvez aqui a visão adventista vai diferenciar da visão do pastor Augusto Nicodemos, mas vai se alinhar completamente com a visão arminiana. É porque o pastor Augusto Nicodemos, por ser presbiteriano, não acredita no livre-arbítrio que Deus confere ao ser humano. A visão presbiteriana calvinista é de que o ser humano não tem escolha. Deus, ele predestinou uns para a salvação e outros para a salvação. Então, se você nasceu predestinado para a salvação, você pode fazer o que você quiser de errado, não vai ter problema, você vai para o céu, porque Deus determinou que você vai para o céu e acabou. E em algum momento você não vai resistir à graça de Deus e você vai aceitá-lo. Mas ao contrário, você foi predestinado para a salvação, você pode nascer em um lar cristão, pode obedecer a Deus, ir na igreja todo dia, fazer a vontade de Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, pregar, fazer tudo. Você vai para o inferno, porque Deus determinou que você vai para o inferno, que a vontade dele acabou. Bom, o texto bíblico que a senhora White citou diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. E essa é a visão que nós, adventistas e os arminianos, têm. Que a parte que o ser humano tem é aceitar. Porque Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Por isso o texto bíblico de Apocalipse diz quem quiser, não quem foi predestinado, né? Quem quiser, beba da água da vida. Não quem já foi predestinado, beba. Não, quem quiser. Se quiser, então eu tenho o direito de querer e tenho o direito de não querer. Eu quero, Senhor, então beba de graça. Eu não quero, então não beba. Deus não vai te obrigar, Deus não vai levar ninguém para o céu forçado. Mas a visão calvinista ela é um pouco diferente. Então talvez aqui o pastor vá divergir comigo, mas esse é um aspecto entre a visão calvinista e arminiana e que realmente nós divergimos. Mas vamos continuar o texto. Pecado algum pode ser cometido pelo homem para o qual não se tenha dado satisfação no Calvário. Assim, a cruz, em fervorosos apelos, constantemente oferece ao pecador uma expiação cabal. Uau! Na cruz, nós temos expiação cabal. Cabal. Não existe pecado que você possa cometer neste planeta para o qual não se tenha dado satisfação lá no Calvário. Amém. Louvado seja Deus por isso. Essa é a visão que nós temos como adventistas. Agora, se existe uma parte que você pode fazer é aceitar. E o livro de Apocalipse repetidamente diz: o Espírito e a noiva diz, vem. Ele está te convidando. Eis que estou à porta e bato. Está batendo para quê se você já foi predestinado? Jesus não precisa bater a porta de ninguém. Quem já é predestinado, Jesus só bota um aviso lá. Ei, tu já está salvo. Você precisa bater na porta? O texto de Apocalipse diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você tem que abrir a porta, filho. Aí agora a gente já começa a entender o que Ellen White disse. Eu ainda vou explicar mais detalhadamente, mas a gente já começa a perceber, então a minha parte eu tenho que aceitar, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu tenho que abrir, né? Jesus não diz, eis que estou à porta e bato. Estou abrindo, eu vou abrir. Só saia da frente para poder abrir. Não. Se você abrir. Mas por quê? Porque você tem que abrir. Porque Deus não é mal educado, ele não vai arrombando a porta do seu coração. Você tem que abrir, você tem que permitir que ele entre. Aí Jesus vai entrar e vai fazer morada. Então, a sua parte é aceitar a salvação. Essa visão é um pouco incompatível com o calvinismo, como eu já disse, porque eles não aceitam isso. Eles acreditam que Deus já disse, você vai para o céu e você vai para o inferno. E não adianta que você faça esse aqui vai para o céu e esse vai para o inferno, porque eu já determinei, pronto, acabou. Tá? Mas não é assim que nós cremos, não. Ok, pastor, entendi. Beleza, então essa é a visão que os adventistas têm. Então como é que você explica aquele texto de Ellen White? Nós já começamos a dar essa explicação no sentido de que nós temos que aceitar e etc. Mas uma coisa que nós precisamos deixar claro é o que é justiça comunicada e o que é justiça imputada. Eu vou trabalhar esses dois termos com vocês, mas antes eu gostaria de ler um texto na Bíblia que está no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ler rapidinho esse texto? Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Diz bem assim: segui a paz com todos e a santificação. Santificação é um processo diário onde você obedece à vontade de Deus, faz a vontade de Deus, são as suas boas obras, tá? Santificação são as boas obras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, pastor, a gente é salvo pelas boas obras? Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você é salvo porque está se santificando, está fazendo boas obras. Mas diz que sem as boas obras você não será salvo. Não entendi ainda. É simples de entender. Todo aquele que é salvo em Cristo fará boas obras. As boas obras não vão me salvar. Ou seja, eu posso até ter boas obras. E não quer dizer que eu vá para o céu porque eu tenho boas obras. Mas é impossível aquele que foi salvo em Cristo não ter boas obras. Era sobre isso que Ellen White estava falando. A justiça comunicada, que é a santificação, e a justiça imputada. Eu vou ler mais alguns textos, eu vou explicar isso de maneira bem simples para você entender.
É imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele. Então, claramente, você percebe que Ellen White fala de duas justiças, e biblicamente a gente encontra isso em diversos lugares. Justiça imputada é aquela pela qual nós somos justificados, é o título para o céu. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Justiça imputada. Eu não mereço, Jesus imputa a justiça dele sobre mim, eu sou declarado salvo em Cristo Jesus, porque ele imputou a sua justiça em mim. Agora, a justiça comunicada qual é? É aquela minha adaptação para o céu. Jesus Cristo imputou a sua justiça em mim. Eu cheguei, aceitei ao Senhor Jesus como meu salvador pessoal, aceitei a salvação que Jesus Cristo me conferiu na cruz do Calvário. Agora, eu vou continuar matando, roubando, eu vou continuar adulterando, eu vou continuar na prática do pecado? Não faz sentido. Por quê? Porque se eu aceito ao Senhor Jesus Cristo e continuo como velho homem, alguma coisa está errada. Então, eu estou mostrando que a graça de Cristo não foi efetiva na minha vida. E não quer dizer que as minhas boas obras é que vão me garantir o céu, mas como disse Hebreus, sem elas, ninguém vai ver a Deus. Por quê? Porque elas são uma evidência da salvação já recebida. Elas não são para receber a salvação, mas elas são porque já recebeu a salvação. Compreende? Vamos avançar em mais alguns textos e eu vou ler dois versos da Bíblia que vão fazer com a sua mente assim, ó, pum, você vai ver que coisa linda. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou do dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem um dom da salvação para alguém, o Criador estaria em débito, né? O Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se então na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. Claríssimo esse texto. É assim que nós cremos. Os adventistas creem desse jeito. Ué, pastor, e aí eu quero entender ainda como é que a gente entende aquele outro texto do pastor. Veja, eu já citei vários. O pastor citou um recorte que a gente está trabalhando aqui para mostrar a verdadeira face daquele recorte e como que ele deve ser compreendido, tá? Mas aqui nesse texto que nós lemos, claramente Ellen White diz que nós não merecemos, que nenhuma obra do ser humano é capaz de fazer com que Deus ofereça, conceda a salvação. Na verdade, a salvação é um dom gratuito de Deus. E ela chega a dizer, se a fé e as obras pudessem adquirir o favor divino, Deus estaria meio que em débito. Porque alguém poderia chegar e dizer, Senhor, eu tenho fé, então o Senhor é obrigado a me salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é pela fé sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Por meio da fé. A fé é o braço que alcança a graça de Deus. Mas a fé não tem um mérito nela. Por isso que o apóstolo Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então até aquilo que eu tenho, a fé que eu tenho, não vem de mim, é um dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, nem nas obras, nem na sua própria fé. Dizer, não, minha fé, por isso que eu posso ser salvo, que a minha fé é deste tamanho. Então, Senhor, se eu tenho que me salvar, Deus estaria em débito com a criatura, estaria numa obrigação para com o ser humano, e isso não é verdade. Olha a continuação do texto. A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida que pode ser ganha como salário. Se o homem não pode, por qualquer de suas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. Ela é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Graça é favor imerecido, e o crente é justificado sem qualquer mérito seu próprio, sem nenhum direito a alegar a Deus. É ele justificado pela redenção que há em Cristo Jesus, que está nas cortes do céu como substituto e penhor do pecador. Está ficando claro para você até aqui? Então, os textos são muito claros e são lindos, não é? Porque mostra que realmente não há mérito humano algum no processo da salvação. E eu falava sobre a questão da fé e das obras, e que até a fé não é o que vai me trazer algum tipo de mérito, que alguém poderia dizer, opa, mas tem a minha parte aí, que é a fé. Olha o que Ellen White diz sobre essa questão. A fé é a condição sobre a qual Deus ouve por bem prometer perdão aos pecadores. Não que exista na fé qualquer virtude pela qual se mereça a salvação, mas porque a fé pode prevalecer-se dos méritos de Cristo, o remédio provido para o pecado. Vocês viram como é lindo? Essa é a visão que nós adventistas do sétimo dia temos em relação à justiça comunicada, à justiça imputada, entre a relação entre fé e obras, entre a graça. Não há mérito no processo, não há mérito humano no processo da salvação. Pastor, então como é que a gente pode explicar aquele texto de Ellen White? Vou convidar você agora a ler dois textos comigo. Um que está no livro de Romanos e o outro que está no livro de Tiago. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 3.
Romanos capítulo 3 e o verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo chega a uma conclusão. Qual é a conclusão de Paulo? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Agora vamos ler Tiago. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 24. Tiago também chega a uma conclusão. Concluímos, pois, em algumas versões diz assim: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Os textos que eu apresentei de Ellen White pareciam estar em contradição com o texto que o pastor apresentou, não é verdade? Quem ouviu os textos que eu disse deve ter pensado assim: esse pastor aí apresentou vários textos, mas aquele texto que o pastor Augustus mostrou claramente entra em contradição. No mínimo aí essa Ellen White está contradizendo ela mesma. E agora? O que você faz com esses dois textos aqui? Paulo chega e conclui. Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí Tiago chega e diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras da lei e não somente pela fé. Concluímos, é a conclusão de Paulo, de Tiago, capítulo 2, vamos ler novamente aqui, o verso 24. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Paulo está brigando com o Tiago, está tendo um atrito aqui entre os dois. E agora, como é que a gente explica isso, pastor? Que dificuldade. Esse texto agora ficou muito complicado para a gente explicar. Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Uau! Não é? Foi por isso que Lutero, não compreendendo a carta de Tiago, quando chegou aqui, Martinho Lutero disse: a carta de Tiago é uma carta de palha, não deveria ter nem fazer parte da Bíblia. Simplesmente porque ele não entendeu. Mas agora nós precisamos compreender. E o contexto vai nos favorecer. Impressionantemente, Deus orientou estes dois servos dele, esses dois profetas, a darem o mesmo exemplo. Eles usaram como personagem um patriarca, o patriarca Abraão. E olha o que disse Tiago no capítulo 2. Ele, no verso 21, ele diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça imputada. E ele foi chamado amigo de Deus. O que Tiago está dizendo é que no momento em que Abraão foi oferecer Isaque, a sua fé cooperou, as suas obras cooperou com a sua fé, e aí cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando é que isso aconteceu? Vamos voltar lá para Romanos. Por quê? Como eu disse, sabiamente Deus instruiu estes dois servos a escreverem no mesmo contexto, usando o mesmo patriarca. E Romanos capítulo 4, que é a continuação ali do capítulo 3, diz assim: que diremos, pois, terá alcançado Abraão, eu estou lendo o verso 1, que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Vê que eles citam o mesmo texto? Parece que um está dialogando com o outro, não é? Um negócio assim bem, se você lê, é fantástico. Mas pastor, e agora como é que a gente explica? Quando foi que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça? Porque, Tiago cita o sacrifício de Isaque. E Romanos ali, Paulo, vai citar o episódio quando Abraão crê e isso lhe é imputado como justiça. E quando é que isso acontece? Aqui em Gênesis capítulo 15. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vai lá para fora, olha para as estrelas do céu. Verso 5, capítulo 15, verso 5. Olha agora para as estrelas do céu, se podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Verso 6, creu no Senhor e foi-lhe imputado como justiça. Sabe o que é justiça imputada? Abraão creu, foi imputada a justiça nele. A justiça que é para a salvação, ela não é vista. Você aceita o Senhor Jesus Cristo, é algo interno. Agora, naturalmente, quando você aceita, essa justiça imputada, ela vai ser vista para as pessoas através das obras, que é a justiça comunicada, também chamada de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Abraão creu, mas se não tivesse escrito isso na Bíblia, você saberia? Não. Porque é algo pessoal. Agora, como é que eu sei que Abraão realmente creu em Deus, que Abraão realmente confiava em Deus? Porque Abraão, um dia, quando Deus disse: me dê seu filho, ele foi lá e entregou. Através das obras, eu olho e digo: esse homem tinha fé mesmo. Então não é que as obras elas têm um valor salvífico, mas elas são uma evidência da salvação recebida. Então nós temos dois aspectos aqui: justiça imputada e justiça comunicada. No caso de Tiago, ele está falando de justiça comunicada, de santificação. Ele está falando de obras que não são para a salvação, mas são evidência da salvação. E no caso de Romanos, Paulo está falando de fé, ele está falando de justificação. Aquele texto que nós lemos de Ellen White, que a primeira é o nosso título para o céu e a segunda é a adaptação para ele, as obras de Abraão são a adaptação. E o creu, isso lhe foi imputado como justiça, é o título para o céu. Então, Tiago está falando de uma coisa e Paulo está falando de outra coisa. Paulo está falando de justiça imputada, a que é para a salvação, e Tiago está falando de justiça comunicada, a evidência da salvação. Então, a carta de Tiago não era uma carta de palha, só que Lutero não entendeu.
Ellen White, quando ela diz que eu tenho algo a desempenhar, é nesse sentido. A justiça comunicada, a evidência. Todo aquele que é salvo em Cristo vai evidenciar. Mas vocês viram quantos textos eu li dela dizendo que os méritos humanos, a minha evidência não serve de nada para eu ganhar a salvação. Por quê? Porque a salvação já foi oferecida no Calvário. Repetidamente ela diz. Eu li vários textos dela mostrando como que nós pensamos, qual o pensamento adventista acerca da salvação. Então, a salvação não é algo que eu possa ganhar com os méritos meus próprios. É algo que Cristo já me ofereceu. Agora, esse oferecimento de Cristo, que é chamado justiça imputada, ele vai ser acompanhado naturalmente da justiça comunicada, da santificação. Todo aquele que recebe a salvação em Cristo vai evidenciar. E é nesse sentido que eu aceito. É nesse sentido que eu aceito a salvação e nesse sentido que eu vou exercitar as boas obras, eu vou fazer as boas obras, eu vou obedecer aquilo que Deus pede, eu não vou matar, eu não vou adorar imagens, eu não vou furtar, eu não vou adulterar, eu não vou desonrar o meu pai e minha mãe. Mas eu não estou fazendo isso para ganhar alguma coisa, eu estou fazendo isso porque Deus já me concedeu a salvação. Justiça imputada e justiça comunicada. O texto que o pastor leu é de justiça comunicada. Ela está falando da evidência da salvação, que todos precisam. Mas por que, pastor? Senão não vai para o céu. Porque sem a justiça comunicada ninguém vai ver a Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Foi o texto de Hebreus. Seguir a paz e a santificação. Seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem está dizendo que sem as boas obras, sem a santificação, você não vai ver a Deus, não é a igreja adventista, é a Bíblia. Mas você não vai ver a Deus por causa das boas obras. Você vai ver a Deus por causa da graça de Cristo. Só que você aceitou a graça de Cristo, justiça imputada, agora você terá boas obras. E sem elas você não vai ver a Deus. Então, Ellen White, o texto que o pastor citou, está falando disso. Dessa santificação. Que você precisa ter, que você precisa aceitar, que você precisa demonstrar na sua vida. E você vai ver a Deus. Não por causa disso, mas por causa da graça de Cristo. Eu acredito que ficou claro. E mais claro que isso só